Todos já sabemos que ler os rótulos dos alimentos é muito importante, pois estes nos garante a qualidade dos produtos que estamos a escolher para a nossa cesta de compras. Mas normalmente só reparamos na validade e no valor energético. Não são apenas as calorias que importam para uma alimentação saudável. Para a boa seleção de alimentos, devemos ter também em conta outras informações presentes nos rótulos. Iremos aprender com a doutora Sol, nutricionista, como ler e identificar os elementos importantes presentes na rotulagem dos alimentos. Por que verificar a rotulagem alimentar? Ok. Na tabela nutricional é possível obter informações dos macro e micronutrientes presentes no produto. Além desta informação, é importante também analisar a lista de ingredientes. A ordem pela qual os ingredientes são apresentados na descrição determina a proporção destes no produto. O primeiro ingrediente será o que estará em maior quantidade e assim sucessivamente, sendo o último o que estará presente em menor quantidade. Quais são os itens prejudiciais à saúde que devemos estar atentos? Devemos ter particularmente atenção aos açúcares presentes no produto, uma vez que estes habitualmente encontram-se em elevadas quantidades e a sua ingestão em excesso está relacionada com doenças como diabetes tipo 2, doenças coronárias, entre outras. Devemos também ter cuidado com o sódio, dado ser comum a sua utilização em excesso. As gorduras trans são um tipo de ácidos gordos insaturados produzidos pela indústria para dar textura aos alimentos. Nosso corpo não precisa destas gorduras e deveríamos evitar a sua ingestão. Quanto é uma porção ou dose? As porções devem estar identificadas no início da tabela nutricional. A porção mencionada no rótulo é uma quantidade determinada pelo fabricante. Por exemplo, numa embalagem de bolachas podem ser 3 bolachas. Numa embalagem de farinha podem ser 100 gramas. A informação nutricional do rótulo normalmente é apresentada de duas formas, por 100 gramas ou por 100 mililitros. E também por porção ou por embalagem, caso o produto se apresente em unidoses. Como devemos entender e utilizar as quantidades diárias? Ok, o valor diário recomendado considera o consumo médio de 2000 quilocalorias. As quantidades de referência dos nutrientes seguem as recomendações do Regulamento Nacional. Por exemplo, o recomendado para o sódio é de 2400 mg por dia, que corresponde aproximadamente a 5 gramas de sal, valor que não devemos ultrapassar para uma vida saudável. Quanto aos ingredientes que provocam alergia, existe informação nos rótulos? Segundo o regulamento da UE, número 1169/2011, é obrigatório a identificação dos ingredientes auxiliares tecnológicos ou derivados de uma substância ou produto que provoquem alergias ou intolerâncias. Proteínas ou próteins? Onde podemos encontrar e o que é? Ok, está presente nas carnes, em grãos e no leite. É um nutriente plástico e tem a função de reparar as células e os tecidos fundamentais para o crescimento do corpo. Gordura ou lípidos? Onde podemos encontrar e o que é? Existe a trans, produzida na indústria, que é insaturada e não desejada. Existe a gordura saturada, que é de origem animal, como o queijo, a manteiga, as natas. Alguns lípidos fazem parte da constituição das células e dos tecidos,
são muito importantes para uma dieta saudável. Fibra. Onde podemos encontrar e o que é? Os alimentos ricos em fibras são muito importantes numa dieta saudável, pois ajudam a regular o trânsito intestinal e, consequentemente, os níveis de glicose no sangue, o que contribui no combate do diabetes tipo 2 e ainda ajudam na manutenção do nosso peso, entre outros benefícios. Sal. Onde podemos encontrar e o que é? O sal é utilizado para realçar os sabores dos alimentos. O seu consumo excessivo pode provocar hipertensão arterial, pelo que a sua adição deve ser controlada. A primeira comparação é entre duas barras de chocolate. Embora os dois produtos indiquem possuir uma elevada quantidade de cacau, no primeiro temos uma maior presença de açúcar. Somente no segundo encontramos uma maior presença de massa de cacau, que é interessante como alimento e corresponde ao enunciado na embalagem. A segunda comparação será entre produtos identificados como integrais. Quando comparamos bolachas integrais, devemos ter atenção à lista de ingredientes e verificar se o primeiro ingrediente é farinha integral ou farinha refinada. Como não existe um percentual mínimo de fibra para a utilização da designação integral, esta poderá ser utilizada em menor proporção do que o desejado. A informação da lista de ingredientes pode ser complementada com a declaração nutricional, onde podemos verificar a quantidade de fibra. Uma maior quantidade de farinhas integrais e fibras irão contribuir para uma maior saciedade e consequente perda de peso. O iogurte é um dos produtos mais consumidos e importantes na fase de crescimento pela presença de cálcio e proteína, micro e macronutrientes com função plástica. Quando comparamos dois iogurtes, um natural e outro com a adição de açúcares, não teremos apenas os efeitos indesejáveis do açúcar. A sua introdução também retira lugar a outros nutrientes mais desejáveis. Por exemplo, os açúcares apresentam um aumento de 240%. No cálcio temos uma redução de 10% e, nas proteínas, sofrem uma redução de 15%. Existem informações que não consideramos e que são determinantes para a escolha saudável. Devemos evitar os alimentos processados e terem atenção à origem dos produtos. Sempre que um alimento processado seja incluído na nossa dieta, deveremos ter particular atenção à lista de ingredientes e complementarmos a sua informação com a consulta da declaração nutricional. Não devemos nos deixar atrair pela informação em destaque na embalagem como light, diet, integral ou outra. Não devemos considerar apenas o valor calórico, devemos identificar a quantidade e qualidade dos macros e micronutrientes. Um exemplo: a energia proveniente da farinha integral é muito diferente da mesma quantidade proveniente da farinha refinada ou de açúcares. Embora a quantidade de energia possa ser a mesma, os níveis de glicose na corrente sanguínea e respectivos efeitos na saúde serão muito diferentes.